Programa Família de Deus no ar. Vamos inicialmente agradecer ao nosso Deus por mais este momento, mais esta oportunidade que nos dá para juntos louvarmos e glorificarmos o seu santo nome, partilhando as nossas coisas, partilhando a nossa realidade de vida, partilhando nossas experiências nesta caminhada, como família, como esposo, como esposa ao longo da estrada da vida. Agradecemos ao Senhor porque nos chama novamente a sentarmos à mesa da partilha para conversarmos sobre nossas realidades. Temos sempre feito essas reflexões a partir do livro Tarefa Conjugal, por mim escrito, editado pela Loyola. A edição acabou, mas a comunidade Água Viva tem um número para que aqueles que quiserem podem entrar em contato com a própria rádio, darão o endereço. Nós temos falado muito sobre esta realidade nupcial, esta realidade conjugal, esta realidade que um homem e uma mulher, ou seja, um ser humano do jeito masculino de expressar a sua humanidade e um ser humano do jeito feminino de expressar a sua humanidade, são eleitos e recebem o dom esponsal para viverem esta realidade esponsal, esta realidade conjugal, para construírem o seu lar, construírem este espaço conjugal, construir esta realidade que nada mais é do que um verdadeiro altar, um altar edificado ao longo da estrada da vida, um altar porque é um serviço constante e permanente de um para com o outro, do esposo para com a esposa, vice-versa, e destes como pais para os seus filhos, criando, consolidando este lar, este ambiente de serviço, nada mais do que isso. E nós temos trazido essas reflexões, e uma das coisas que tem pesado muito, e quando nós nos encontramos com amigos, nos chamam a atenção, para sempre frisar e reprisar o aspecto do que nós chamamos socialmente de crise. O casamento está em crise, a união está em crise. Inicialmente nós banimos o termo crise. Realmente não é crise, é um conflito. E temos falado muito sobre isso. Vamos refletir novamente, vamos aprofundar um pouquinho mais. E nós vamos, nestes próximos sábados, tratar este assunto, porque tem que ser algo ao qual nós vamos refletindo princípios, vamos refletindo desde o princípio, para podermos entender como nós vencemos estas crises. Pois bem, nós temos falado muito e muito de que esta realidade nupcial é uma realidade pensada por Deus mesmo, é desígnio do Senhor. Não é algo inventado por nós, não é algo criado pelo Estado, pela sociedade, nem mesmo pela igreja. É uma realidade pensada por Deus. Nós lemos nas páginas da Sagrada Escritura, quando fala da criação do mundo, nós percebemos que no ápice da criação, no fim da criação, como centro da criação, há o ser humano, criado à imagem do Criador. Não só à imagem do Criador, mas chamado a ser a sua semelhança. E a semelhança vai ser estabelecida justamente neste relacionamento interpessoal. Este relacionamento interpessoal, nesta realidade esponsal, é profundo, intenso, total, radical. Talvez a dificuldade que temos encontrado em toda a nossa caminhada, essa dificuldade deste relacionamento, porque algo, uma vez aceito, uma vez compreendido, uma vez definido, tem uma opção, é algo para sempre. Dizemos assim, na fórmula do sacramento do matrimônio, até que a morte nos separe. E realmente, é uma existência contínua, permanente, e neste relacionamento interpessoal é que vai se consolidando esta humanização. É um processo de humanização. Pois bem, quando nós
enfocarmos a crise ou enfocarmos o conflito, como nós chamamos, nós vamos perceber que existe uma fórmula dada, uma fórmula estipulada, uma fórmula sugerida por Deus mesmo. Quando lemos na Sagrada Escritura toda a narração da criação do mundo, tudo aquilo que foi criado pela força da palavra, porque Deus havia dito, faça-se a luz, faça-se a noite, faça-se o dia, assim por diante. E tudo foi sendo feito, tudo foi aparecendo do nada. Tal é o poder da palavra de Deus. E no final de toda essa criação, ele cria realmente o ser humano. Não por força desta palavra faça-se, mas por força da própria criação. Ele cria o ser humano à sua imagem. Ele cria ser humano como homem e como mulher, ou seja, ele cria o ser humano de duas formas de expressar esta humanidade, a forma masculina, a forma feminina. Nos cria sexuado. Nós temos que começar a entender isso. O que é esta sexualidade? O que é ser sexuado? Sexuado é uma palavra latina que diz sectum, ou seja, separados. Nós fomos criados separados, ou seja, fomos criados para que haja esta possibilidade de uma aproximação e um relacionamento interpessoal, processo, a essência do processo ao qual nós vamos nos humanizando passo a passo, momento a momento, realidade após realidade. E este relacionamento interpessoal será justamente o aspecto do sentido da semelhança de Deus. Porque o que nos vai envolver, o que vai nos impulsionar esta caminhada, o que vai dosar este sentido relacional é o amor. É esta afeição profunda, essa doação total e radical um para com o outro. Quando lemos na Sagrada Escritura que Deus é amor, começamos a entender isso. Só no amor conseguimos este relacionamento íntimo. Só no amor conseguimos consolidar esse lar. Só no amor conseguimos sobreviver neste processo de humanização. O amor é este sentimento, o amor é esta força, vamos dizer assim. Esta força que do alto nos impulsiona a essa dimensão de amor, essa dimensão de perfeição, de coexistência. O amor é que nos estimula essa caminhada. O amor é que abre um horizonte em nosso ser para que possamos compreender o que é este relacionamento, o que é este relacionar-se. E o interessante é que no final da criação, quando Deus então toma a si próprio como o modelo, toma a si próprio como o molde para que seja criado o ser humano, à sua imagem, ele dá esta responsabilidade ao ser humano nesta convivência, nesta partilha de si mesmo. E nós dizemos a partilha do dom de si. Cada um oferta ao outro o que é, o que tem. E nessa troca de dom de si, nessa reciprocidade, nós vamos crescendo em direção à casa do Pai. Mas o lindo é que quando ele termina esta obra criadora, quando do caos ele faz esta harmonia toda, ele dá ao ser humano esta responsabilidade desta continuidade desta obra. Dá ao ser humano esta responsabilidade de expressar um ao outro este amor que Deus tem a seu povo e expressar ao mundo, refletir ao mundo como um ícone, como um modelo, como um testemunho deste amor. Mas o interessante é que, então, no final desta criação, nós lemos uma frase, um texto, um versículo que diz muito sobre como isto será feito, como isto será executado, como isso será trabalhado. Quando ele diz assim, que para que isto possa acontecer, para que o esposo e a esposa possam caminhar livremente
nesta estrada existencial, e que possam entender que um será o alicerce, será nessa solidariedade, nesta comunhão, será então o elemento ativo para que haja este processo de humanização. E ele diz então, para que isso aconteça, o homem deixa a casa do pai e da mãe para se unir à sua mulher e serão como que uma só carne. Este é o texto. Mas quando nós nos deparamos, quando nós nos fixamos nesse texto, nós vamos entender uma porção de coisas. Nós vamos compreender fatos, nós vamos compreender situações, nós vamos compreender uma dimensão de como este ser humano ou estes seres humanos deverão agir, deverão caminhar, deverão efetivamente vivenciar sua existência neste dom esponsal, nesta vida que lhe é ofertada, nessa dimensão de vida. Então, diz ele assim, deixa a casa do pai para se unir à sua mulher e serão como que uma só carne. Já temos várias e várias vezes afirmado, comentado o que é este deixar a casa do pai e da mãe. No primeiro momento nos dá a ideia de um abandono, deixar é abandonar e ir embora, mas não é isto que o texto se refere. O texto se refere a um despojamento, e nós hoje entendemos isso. Graças à ação do próprio Espírito, hoje entendemos. O espaço nupcial, o espaço conjugal, ele é composto de um esposo e uma esposa. Dois seres humanos que recebem o dom esponsal para consolidar este lar, para alicerçar este espaço conjugal. O esposo e a esposa, como elementos conjugais, serão então este esteio, esta viga mestra, serão os alicerces deste lar. Vamos a um pequeno intervalo, voltaremos a seguir com Família de Deus. Eu protejo a minha família, eu rezo por ela. Família de Deus no seu segundo bloco. Vamos agradecer e abraçar. Um abraço fraterno a todos aqueles que nos sintonizam pela Rádio Evangelizar, a Rádio Associado, a M1060. Também pelo site www.padrereginaldomanzotti.org.br. E agora também no YouTube, buscando Família de Deus, se encontram esses programas que poderão ser ouvidos, poderão ser apreciados fora deste horário. Horário normal, sábados, com início às 12 horas. Pois bem, a todos, que Deus os abençoe. Queremos abraçá-los, a todos vocês que recebem este convite, que aceitam o nosso chamado e sentam à mesa da partilha para essas reflexões. A todos, que Deus os abençoe. Estamos falando então no primeiro bloco sobre este aspecto, sobre estas condições aos quais são necessárias para que se estabeleça essa realidade conjugal. A primeira delas, então, é o deixar a nupcialidade daquela realidade que te originou. Nós nascemos numa família, nós iniciamos a nossa caminhada humana numa família. Viemos, já dissemos isso, do útero divino, entramos no útero materno, útero humano, e agora na família, tendo nascido, tendo recebido a luz de nossa mãe, nós crescemos numa família. E esse crescimento se dá até o ponto de que, no momento, quem sabe, chamados por Deus, nós vamos construir a nossa própria nupcialidade, o nosso próprio espaço conjugal. Então, num primeiro momento, nós entendemos isso. Para que haja a possibilidade da consolidação de um espaço nupcial, temos que entender que ele é composto de um esposo e uma esposa, simplesmente. Não tem lugar para outros espaços conjugais. Por exemplo,
A esposa não leva o pai e a mãe, o esposo não leva o pai e a mãe. O esposo e a esposa são os únicos responsáveis nessa estrutura nova, responsáveis neste espaço conjugal que nasce daí. Então, quando nós lemos Deixa a casa do pai e da mãe, nós entendemos perfeitamente que é deixar este espaço nupcial que lhe deu origem para construir um novo espaço nupcial. Me parece que alguns grandes conflitos surgem daí já. Se nós não abandonarmos, se nós não nos despojarmos do espaço conjugal ao qual nos deu origem, este espaço que é alheio ao nosso próprio, embora seja o espaço que nos deu a origem, ele interfere. Eu lembro-me logo que casei, eu gostaria e sempre pedi à minha esposa que fizesse o bife que minha mãe fazia, ou que a casa fosse arrumada como eu aprendi com minha mãe, e eu fui compreendendo de que as coisas não são assim, de que esse novo lar, essa nova realidade conjugal que nasce agora tem suas características próprias, tem sua identidade própria, tem seu perfil, tem sua característica própria. Cada lar, cada realidade conjugal tem sua característica pessoal. Somos seres irrepetíveis, somos seres únicos nesse mundo. Portanto, se eu pego um ser único do sexo masculino, ou seja, um ser único do jeito masculino de ser e um ser único do jeito feminino de ser, a comunhão de ambos, esta comunhão desses dois seres vão estabelecendo a sua maneira de ser. Não é a maneira de ser do pai e da mãe, não é a maneira de ser do sogro e da sogra, é a maneira de ser nossa. Nós vamos criando, nós vamos descobrindo a nossa própria maneira de ser. Desde a arrumação de uma casa, desde a confecção de um alimento, desde a maneira de caminhar. Claro que nós trazemos os valores que nos foram dados dos nossos pais. Evidente que sim. Valores sim, mas não a maneira de ser. Meu pai e minha mãe tinham uma característica própria deles. Meu sogro e minha sogra tinham uma característica própria deles. Eu e minha esposa temos a nossa própria característica. Se vai em nossa casa, é diferente, a própria arrumação da casa é diferente da casa dos meus pais ou da casa dos meus sogros. É algo pessoal, nós vamos descobrindo a nossa própria identidade, passo a passo. Então, o despojar da casa dos pais é para consolidar a sua própria realidade nupcial. Os conflitos que possam aparecer surgem daí. Quando nós optamos pela essa convivência, nós rompemos com a realidade que nos deu origem. Rompemos ao ponto de que agora nós, um ao outro, é que vamos nos sustentar nessa caminhada. E a solidariedade, a subsidiariedade, a fidelidade ao processo são estacas, são cordas, são forças que vão sustentando esta realidade. Passo a passo, o conhecimento um do outro, o comprometimento um com o outro, enfim, toda aquela atitude que um cônjuge vai ofertando ao outro, que o esposo vai ofertando à esposa e vai recebendo da esposa, é que vai consolidando. Então, a primeira coisa é essa identidade, a identidade própria deste casal, a identidade própria deste esposo com esta esposa. Como eles são únicos e irrepetíveis, a realidade conjugal deles é única e irrepetível. Tem a sua característica, tem a sua identidade. Então, passo a passo, nós vamos percebendo isso. Mas o lindo é que, para que haja esta união desses dois seres, é necessário que se estabeleça esse despojamento. E eu tenho que perceber isso no meu cônjuge, eu tenho que perceber isso na minha esposa. E a minha esposa tem que perceber isso em mim. E isso vai se consolidando à medida em que nós vamos sendo fiéis ao processo que assumimos. E a fidelidade a esse processo
vai depender do meu próprio comportamento, das minhas atitudes, da minha maneira de ser. Passo a passo nós vamos percebendo isso. Existe uma solidariedade um para com o outro. Existe uma amizade que vai crescendo e vai se fortalecendo. E a solidariedade é aceitar a limitação do outro, a pequenez do outro. E se perceber aceitado em suas limitações e sua pequenez. E ao invés de ficarmos apontando essas limitações, apontando essa fragilidade um no outro, muito pelo contrário, nós nos abraçamos e nós caminhamos juntos. Por isso a solidariedade. Mas mais do que isso, essa subsidiariedade também, ou seja, estou pronto a sustentá-la. E eu sinto em mim também a sustentação dela em todos os fatos concretos que vão acontecendo em nossa caminhada. Essa mútua ajuda, esta reciprocidade que vai nos consolidando, vai nos dando cada vez mais essa vontade, esse interesse, essa determinação de irmos nos despojando da nupcialidade anterior, para irmos consolidando a nossa própria. Quando nós percebemos alguns conflitos aos quais esposo e esposa se confrontam, abalando as estruturas, nós vamos perceber muitas e muitas vezes que o que ocorre é isso. Não houve esse despojamento. Ou seja, qualquer conflito que haja, há uma tendência de se voltar ao início, voltar ao começo da caminhada, voltar às origens. Isto é comum, e nós vemos na história do povo de Deus isso acontecer a cada instante. Haviam saído da escravidão do Egito, todo este povo conduzido por Moisés. Mas no primeiro momento de aflição, no primeiro momento de perturbação, no primeiro momento de dificuldade, este obstáculo faz com que este povo sinta saudades, diz assim, do Egito. Imagine. Saudades do Egito, porque lá tínhamos comida farta, lá tínhamos, enfim, segurança, segundo eles diziam. Então há uma tendência de se voltar às origens quando os conflitos surgem e aparecem. É comum nós percebermos isso. Há um pequeno conflito, a primeira coisa é a esposa se reporta aos pais para contar o que está acontecendo, e normalmente os pais vão a favor, fazendo com que haja uma cunha cada vez maior no relacionamento esponsal. Eu lembro quando minha filha, recém-casada, nos conflitos que foram aparecendo, vinha em casa reclamar, a primeira coisa que dizíamos era isso: mas filha, agora você é esposa. Você assumiu um compromisso de uma caminhada com seu esposo. Vocês devem resolver isso entre vocês, porque é uma tendência dos pais a cocarem, dos pais abraçarem seus filhos e definir que os filhos estão certos, o outro é que está errado. Então, a filha está certa, a filha está sofrendo, o genro é que não trata bem, o genro é que não entende, o genro é que é o culpado deste relacionamento conflitante. E não é assim que a coisa funciona. Todos têm responsabilidade. Então, os filhos precisam entender que agora eles têm uma atitude, um comportamento um para com o outro, esposo para a esposa e vice-versa, em que eles vão ter que ir assumindo este compromisso, um compromisso que eles deliberaram, um compromisso que eles fizeram a sua opção. E deve ser uma opção madura, uma opção adulta, uma opção responsável. Quando nós orientarmos, então, os nossos jovens, devemos esclarecer isso. A opção de uma convivência é algo maduro, é algo responsável, consciente. Pena é que hoje nossos jovens perderam essa dimensão, esse caminhar, este processo. Hoje não há uma responsabilidade, não há um compromisso entre um e outro. Ela é ficante, ele é ficante, eu estou ficando, não há nada sólido, infelizmente. Nós tínhamos um processo, e nesse processo havia um caminhar, havia passos a serem dados na sua existência, o namoro, o noivado, enfim.
A cada passo desse era um momento de conhecimento, de aproximação. E quando nós vimos de que esta aproximação necessitava, urgia, era necessário que estivéssemos juntos, morando junto, habitando no mesmo teto, nós assumimos um compromisso de sermos esposo e esposa. Um compromisso que era firmado não só publicamente, mas a partir do mais profundo de nós mesmos. Eu começava a me aproximar desta pessoa, eu ia percebendo a dimensão do compromisso, da responsabilidade. Eu quero você como esposa e quero mostrar ao mundo que você é minha esposa. Eu quero contar ao mundo que você é minha esposa, em que eu a amo a este ponto de convivermos. E esta convivência é um ser junto, é um ser em comunhão. Por isso vamos compreendendo a necessidade desta união. A cada passo que eu dou no despojar, eu vou firmando o passo na união. Não existe união sem despojar, e ao mesmo tempo não existe o despojar sem união. São dois pontos que vão se consolidando, dois aspectos que vão se firmando nesta realidade conjugal. Eu dou um passo no despojar e dou um passo nesta união. E nós vamos entendendo então que para que haja esta união, há necessidade de se expressar na conduta, na maneira de ser, este compromisso assumido de convivermos, de estarmos juntos. Os conflitos aparecem, mas aparecem para que sejam ultrapassados, vencidos, contornados. Enfim, a cada conflito, a cada dificuldade nessa caminhada, é algo normal. Todo ser vivo conflita no seu próprio caminhar, no seu próprio crescer. O conflito é sinal de vida. O conflito é sinal de saúde, o conflito é sinal de caminhada. O conflito é sinal de que as coisas estão caminhando. Justamente frente ao conflito, nós vamos confrontando esses conflitos e vamos percebendo o caminho que deve ser tomado. Por isso nós contornamos obstáculos ou ultrapassamos obstáculos. Eles existem, claro que sim, mas não são crises, muito pelo contrário. São bênçãos de Deus, momentos aos quais nós percebemos o caminho truncado, o caminho fechado, o caminho onde tem os obstáculos. E como adultos que somos, encontraremos um desvio, encontraremos uma maneira de ultrapassar esse obstáculo. E isso resulta num crescimento maior desta realidade esponsal. Isso é constante, isso é permanente. Então, como se dá esta união? Se dá justamente no diálogo. No diálogo. Mas vamos devagarinho entendendo, vamos devagarinho tomando esta consciência e vamos nos unificando na compreensão dos próprios termos. Diálogo são duas palavras em grego, dia e logos. Logos é verdade. Logos é a verdade. Quando falamos em biologia, biologos é a verdade da vida. Sociologia, logos sócio é a verdade do relacionamento. Então, logos é verdade. O próprio Cristo é o logos, é a verdade de Deus. Cristo é o logos. Então, diálogos é esse movimento da verdade. Diálogos é a partilha da verdade. Quando eu digo, então, o ser humano necessita deste diálogo para o crescimento, eu quero dizer, o ser humano necessita desta troca de verdades para que haja caminhada. Então, o conflito serve para isso. O conflito nos chama a atenção ao diálogo. O conflito nos dá esta oportunidade do diálogo. Mas não vamos esquecer nunca, diálogo não é conversa, não é discussão. Diálogo não é defesa de ponto de vista. Diálogo é expressar a sua verdade, ofertar a sua verdade, oferecer a sua verdade. Então é uma oferta constante, é um sacrifício de louvor ao nosso Deus.
como o lar é um altar, é o momento que nós nos aproximamos desse altar e nos ofertamos, colocamos sobre o altar quem somos, o que pensamos, o que sentimos. E nessa partilha, nessa troca de verdades, nós podemos crescer. E o lindo que é a troca de verdades é a verdade que eu tenho de mim mesmo e a verdade que vão me mostrando passo a passo. Eu conheço pouco de mim, muito pouco. Talvez aquele que convive comigo conhece coisas que eu não conheço, porque o meu comportamento é algo para mim normal. A partir do diálogo eu vou percebendo que alguma coisa não está certa. E nós sabemos isso quando nós trocamos a nossa maneira de ser, nossos próprios sentimentos, como eu me sinto frente a esses problemas todos. E eu quero escutar de você, minha esposa, como você se sente. E eu tenho dito muito isso. Como nós, principalmente nós homens, nós esposos, meus queridos irmãos em Cristo Jesus, nós muitas e muitas vezes passamos o tempo nosso junto, como esposa, e nunca percebemos, por exemplo, o trabalho da esposa, nunca percebemos a postura da esposa no lar. Quando minha esposa faleceu, nos primeiros meses de viuvez, é que eu fui compreender isso. Uma cama que ela arrumava há 50 anos eu nunca percebi, uma roupa que ela lavava, uma roupa que é passada, que é guardada num guarda-roupa, coisas simples, uma comida que é feita. Nós, normalmente, como esposos, não prestamos atenção nisso. São coisas passageiras, coisas comuns. E como é gostoso, como isto vai se consolidando se nós encararmos esta realidade e comunicarmos à nossa esposa a gratidão que temos por tudo aquilo que é feito. O reconhecimento das coisas que são feitas. O diálogo parte daí. Como eu me sinto quando eu chego em casa e as coisas estão prontas? Como eu me sinto quando eu vejo uma cama arrumada, quando eu vejo uma roupa arrumada no guarda-roupa, lavada e passada? Como eu me sinto? Muitas vezes nós somos envolvidos em nosso próprio trabalho e esquecemos desses detalhes. Como esposa, como eu me sinto quando você me olha, quando você sorri para mim? Como eu me sinto numa carícia, num toque, num carinho? Como eu me sinto quando estamos próximos, quando estamos juntos? Como você se sente, minha esposa, comigo? Eu sei que muitas e muitas vezes somos envolvidas pelo trabalho para trazer o sustento para casa e esquecemos desses pormenores, dessas delicadezas, um bilhetinho escrito, enfim. Um momento ao qual eu posso comunicar a você a minha alegria, o meu prazer de estarmos juntos, o prazer desta caminhada. E a alegria de que a partir dos conflitos nós podemos ultrapassá-los, vencê-los, porque estamos juntos nessa caminhada. E aí nós podemos entender o que eu sempre tenho dito do perdão, da reconciliação. No diálogo nós encontramos este espaço, o perdão ao qual eu peço a você, minha esposa, por aquilo que eu não fiz, por aquilo que eu deixei de fazer, ou por aquilo que eu fiz ao qual lhe ofendeu. Muitas vezes eu não sei. Eu preciso saber de você quais são os momentos que eu tenho lhe ofendido ou que você se sente ofendida comigo. E eu gostaria de colocar para você também momentos aos quais eu me sinto ofendido. Se nós nos amamos, o que nós fazemos? Nós tomamos as mãos e caminhamos juntos. E o perdão é que nos leva a esta reconciliação. O perdão nos leva a essa recaminhada. Esse recomeço, e é um recomeço sempre, constante, permanente. Então vamos nesse sábado começarmos a enfocar isto. Nos próximos nós vamos trazer o mesmo assunto, aprofundando um pouco mais. Para que haja, enfim, esta união, esta unidade, que nós lemos lá na Sagrada Escritura, há necessidade, então, do despojar desta realidade nupcial que me deu origem. Ao despojar da realidade do esposo e da esposa, que seja o pai e a mãe, para criarmos a nossa própria realidade.
Isso é um fato concreto. Os conflitos existem para que nós possamos crescer. Vamos entender isso. A infidelidade nesta caminhada, eu volto a dizer, é a infidelidade dos dois ao processo. Não é só ou tão somente a fidelidade de um ao outro. Não é fidelidade pessoal. A fidelidade do esposo para com a esposa, da esposa para com o esposo. Claro que isso existe. Mas mais do que isso, é a fidelidade dos dois na própria caminhada. Isso que é o lindo. Porque quando me conscientizo de que há uma responsabilidade em conjunto, há uma fidelidade minha e tua nesta caminhada. No momento em que eu fraquejo ou você fraqueja, o outro toma a mão e continua essa caminhada. Age como um perfeito sacerdote, perdoando esta caminhada. Porque o amor que envolve estes dois, o amor que emprega nesta caminhada, é um amor que tudo suporta, tudo perdoa, tudo aceita. É um amor que se rejubila na justiça. É um amor que não se engrandece em si, é um amor de ajuda, é um amor de caminhada juntos. E esse amor é o próprio Deus presente. Esposo e esposa têm em si este dom esponsal. E esse dom esponsal é alicerçado neste amor. Então, os conflitos que vão aparecendo são momentos abençoados para que possamos crescer em direção à casa do Pai. São momentos abençoados aos quais nós podemos nos perdoar, podemos reconciliar-nos e podemos reconciliar com este próprio projeto, caminhando sempre em direção à casa do Pai. Vamos ao nosso pequeno intervalo, voltaremos com o último bloco de Família de Deus. Família é um sonho bom pra se sonhar. Família é uma escola para amar. Família de Deus no seu derradeiro bloco, neste sábado especialíssimo, neste dia pensado por Deus mesmo antes que o mundo existisse. A alegria nossa é juntos, sentados à mesa da partilha, nós podemos refletir, pensar, nós podemos trocar experiências nessa caminhada. Estamos todos juntos nessa caminhada. Somos a grande família humana, esta família que caminha em direção à casa do Pai, se conscientizando a cada momento que é a grande família de Deus. Nós trouxemos hoje para refletir neste sábado, no início desta linha de reflexão que vamos ter nos próximos sábados. Como eu disse, tirando essas reflexões deste próprio livro, Tarefa Conjugal, escrito por mim. Nós estamos dizendo então, no dia de hoje, que os conflitos surgem neste relacionamento íntimo de esposa e esposo. São fatos concretos, são momentos abençoados. Primeira coisa, nós banimos do nosso vocabulário a palavra crise. Não é crise. Crise é a política que nós estamos vivendo. Crise é o sentido econômico que estamos vivendo. No relacionamento esposo e esposa, são conflitos que surgem a partir de realidades. É real isto. Como eu disse, o conflito é uma característica daquele que tem vida. A vida conflita. Isto é normal. Só que o conflito gera, então, este confronto entre os dois para que busquem uma harmonia na caminhada, ultrapassando os obstáculos. Eu volto a dizer que um dos grandes obstáculos que aparecem é essa tentativa, essa tendência a voltar à sua origem frente ao conflito. Primeira coisa que nos surge é: não está dando certo, separe. As próprias terapias psicológicas nos levam muitas e muitas vezes a isso.
não está bem a caminhada, você está sofrendo, está angustiante, pois então separe. Fica fácil assim. Mas nós não devemos esquecer. Nós contamos com este Espírito de Deus. Nós contamos com o Paráclito, este Espírito da verdade, Espírito do amor, que vai nos consolidando, que vai nos dando chão para pisar, que vai nos impulsionando nesta caminhada. E é este Espírito que nos faz vencer o mundo, vencer os obstáculos que o mundo vai ofertando. Vivemos num mundo descristianizado. Isto é lógico, então, que cada passo que nós damos em direção à casa do Pai, as forças do mal do próprio mundo, o príncipe deste mundo, vem para tentar atrapalhar, para tentar obstruir esta caminhada. O príncipe deste mundo não quer que os filhos de Deus encontrem esta alegria, esta paz e essa ansiedade de viver e de conviver. Então vamos nesse sábado, vamos enfrentar isso. Vamos entender estes conflitos e vamos tentar partilhando no diálogo os conflitos que vão aparecendo. Vamos aprender que o diálogo, então, é um momento preciosíssimo, abençoado. É um momento ao qual nós nos aproximamos deste altar para ofertar a Deus esse sacrifício de louvor e juntos descobrirmos uma caminhada. Juntos percebermos a luz que o próprio Espírito de Deus nos dá para nós retomarmos a caminhada. Vamos nessa partilha e não simplesmente uma partilha num nível muito superficial. Uma partilha de interesses, nem que seja interesses comuns, uma partilha de situações alheias, uma partilha de sentimentos mesmo. Vamos conversar nós dois, vamos partilhar, vamos dialogar. E eu quero dizer a você, minha querida esposa, tudo aquilo que me faz feliz, que eu me sinto bem na tua presença. E quero ouvir de você isso também. Mas no diálogo eu quero colocar então também minhas frustrações, minhas angústias, meus desejos. E você coloca tudo isso também de você. E na mesa da partilha, no altar, então, isto posto, isto colocado, nós vamos descobrir caminhos novos, com certeza absoluta. A palavra de Deus é esta lâmpada que nos ilumina nossos passos. Então nós vamos nesse diálogo, mas numa dimensão de oração, numa dimensão de encontro, numa dimensão de partilha, numa dimensão de doação de si mesmo, por isso chamamos dom de si. Momentos aos quais nós vamos nos compreendendo, nos entendendo cada vez mais. Vamos nos conhecendo, mas sempre um conhecimento baseado num compromisso. Eu quero que você saiba que jamais me afastarei desta opção de estar caminhando com você. Muitas vezes nós recuamos nas nossas partilhas com medo do rompimento, com medo do acabar isso tudo. E não é assim. Não podemos agir como crianças, com medo de que nossos pais saiam e vão embora. Não, muito pelo contrário. Nós vamos dialogar, nós vamos expor todo o nosso pensar, o nosso sentir, o nosso agir, na certeza que isso vai nos consolidando cada vez mais, porque vamos nos perdoar constantemente. Quando nós formos ao diálogo, então, como se fosse uma verdadeira oração, que é. Pai Santo, Pai amado, nos oriente nesta caminhada. Tão bonito isso. Nós vamos dialogar, primeira coisa nós olharmos aos céus e dizemos, Pai Santo, Pai amado, envia teu espírito de sabedoria, teu espírito de amor, e que nós possamos caminhar segundo os seus desígnios, porque estamos vivendo segundo os seus desígnios. Como esposo e como esposa, a realidade esponsal é desígnio de Deus, é plano de Deus, é projeto de Deus, é pensamento de Deus. Então, se eu sou um ser humano pensado por Deus, se você, minha esposa, é um ser humano pensado por Deus, quando nós optarmos, quando nós decidirmos esta caminhada em comum, será próprio Deus que virá em auxílio, enviando o seu Espírito de compreensão, o Espírito de entendimento,
o Espírito ao qual vem impregnado com este amor divino e que nos permite este perdão e esta reconciliação. Vamos no dia de hoje, vamos nos colocar de joelhos frente a este altar e na frente da esposa, do esposo, se assim for possível, vamos tomar as mãos, olho no olho, e vamos nos perdoando, colocando um para o outro essas dificuldades que estamos encontrando na caminhada. Mas mais que isso, a certeza de que teremos o auxílio, teremos a presença do Espírito de Deus, que vai nos dar uma luz nessa caminhada. Então, Pai Santo, Pai amado, estamos aqui reunidos, seus filhos amados, estamos aqui reunidos, a sua própria esposa, a esposa do Cordeiro, e juntos como uma família de Deus, mas antes de mais nada, como uma família humana. Nós queremos colocar em suas mãos, Pai Santo, as nossas dificuldades nessa caminhada. E que são muitas, e graças a Deus são muitas, porque frente às dificuldades é que nós somos chamados a crescer. Portanto, Pai Santo, Pai amado, nós queremos aproveitar este dia especial, este sábado especial, pensado por você mesmo. Esse sábado ao qual nos chama agora para juntos, neste altar da vida, celebrarmos essa nossa existência. Queremos agradecer inicialmente, Pai Santo, Pai amado, pela nossa realidade esponsal. Nós pedimos que caminhe conosco, sempre, desde os primeiros olhares, os primeiros compromissos que fomos assumindo. E hoje, então, caminhando, não sei, 1 ano, 2, 10, 15, 50 anos juntos. Que o Senhor continue esse trabalho, lapidando todo o nosso ser, e que Teu Espírito vai iluminando todas as faces de nossa alma, todas as dobras da nossa alma sejam iluminadas com Teu Espírito, para que possamos crescer cada vez mais. Obrigado pela realidade esponsal dos nossos pais, a realidade a qual nos trouxe a existência, nos deu a vida, a realidade a qual nos formou, nos orientou, nos criou, mas agora uma realidade a qual nós temos que nos despojar. Então, Pai Santo, Pai amado, nos dá esta consciência cada vez mais clara de que nós temos essas condições, porque o Senhor nos dá essa condição de consolidarmos a nossa realidade esponsal. Nós queremos Te louvar, Te bendizer e agradecer pela realidade esponsal, pelo dom de esposo que me deu, pelo dom de esposa que dá a minha esposa. E agora juntos, vamos consolidando este lar. Os filhos que porventura venham, sejam amados com esse mesmo espírito, protegidos neste espaço conjugal, neste espaço que vai se consolidando passo a passo, momento a momento. Então eu peço a vocês, se tem condições, tome as mãos de sua esposa, do seu esposo, olhe nos olhos um do outro e juntos vamos pedir a Deus que nos dê essa luz. E o lindo é que neste momento aos quais nós vamos descobrindo nossa fraqueza, nossa limitação, nós vamos pedindo perdão. Momento também que eu vou descobrindo a sua limitação, minha querida esposa, eu quero lhe perdoar. E é nesse perdão mútuo, um ao outro, nesse perdão constante um ao outro, que nós vamos nos reconciliando. E cada reconciliação é algo mais sólido, é algo mais forte que está sendo construído. Portanto, meu Senhor e meu Deus, nós agradecemos do fundo do nosso coração por esse Espírito que vem em socorro à nossa pobreza. Obrigado por este momento, louvado seja, meu Senhor, porque nos dá a oportunidade de nós crescermos cada vez mais. Peço que abençoe todos esses irmãos queridos que hoje partilharam conosco esta reflexão. Continuaremos, meus queridos irmãos, nesta mesma linha nos próximos sábados. Como eu disse, trazendo deste livro, desta obra, essas orientações. A todos que Deus os abençoe. Que Deus intensifique a doação deste Espírito para que possa iluminar essa caminhada e vencer os conflitos que vão surgindo daí.
E eu os convido novamente, meus queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, para sábado que vem. Estarmos juntos novamente, juntos partilhando as nossas coisas, sentado à mesa da partilha, tendo o nosso lar como um verdadeiro altar para o encontro com o nosso Deus. Eu os convido, sábado que vem, estarmos juntos, porque não podemos nos calar. Evangelizar é preciso. Que a família comece